Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem e crochetando bastante. Gente, com muitas encomendas, muita saúde, tudo de bom. Gente, venho hoje para vocês e com vocês com esse tapete oval simples, tá? Ele é rápido de fazer, pode colocar na categoria fácil, que ele não é difícil. Até uma iniciante pode fazer tranquilamente, só ter paciência, indo bem devagarinho, assistindo bem o vídeo. Se tiver dúvida, volta ao vídeo, faz novamente, vai com paciência, que uma iniciante consegue fazer tranquilamente, tá? Só ter paciência. Se ficar errado, desmancha, faz de novo e assim vai. O crochê é assim. Até quem já tem bastante prática, muitas vezes tem que desmanchar, fazer de novo. Então, você que está iniciando no crochê, seja muito bem-vindo nessa área maravilhosa do artesanato que é o nosso crochê. E aqui no canal Paty Kelly Crochê, nós somos realmente apaixonadas pelo crochê mesmo. Então, eu venho com ele, você vai gastar um material, vamos falar agora do material. Você vai gastar mais ou menos 300 gramas de barbante. Eu fiz com o barbante número 6 e agulha número 4. Só que sempre eu explico para as meninas, eu uso a agulha número 4 porque o meu ponto é mais apertado. E essa agulha minha número 4, que eu já expliquei em outras aulas, ela é uma agulha antiga. Então, hoje em dia, as agulhas estão tendo muita diferença de tamanho. Então, você pode ver qual agulha que fica melhor seu ponto. O para fazer o barbante número 6 é recomendado que você faça com a 3,5 até 4, mas dependendo das agulhas que a gente compra hoje, que tem uma diferença de tamanho, você pode fazer até com a 3, depende se seu ponto for mais largo, tá? No meu caso, eu faço com minha agulha de estimação que eu tenho há muitos anos, a número 4 e o barbante número 6. Então, mais ou menos 300 gramas de barbante. Então, ele é econômico e de medida ele ficou 44 por 74, tá? Então, é um tamanho bom para pôr em banheiro, do lado de cama, esses tapetinhos que a gente faz. E aí ele ficou com essa medida, mas também varia muito, tá? Varia do seu ponto, da agulha que você tá utilizando, do fio, porque muitas vezes eu passo a medida no tapete e as meninas ficam, ai, mas o meu não ficou do mesmo tamanho. Aí eu já expliquei em outras aulas, gente, que até eu mesmo fazendo um tapete com a mesma agulha e o mesmo fio e o mesmo modelo, muitas vezes ele não fica exatamente com as mesmas medidas, tá? Porque é um trabalho manual, então cada hora você tá com uma tensão de ponto, você tá fazendo de um jeito, então há diferenciação mesmo de tamanho. Então é o tamanho médio que eu passo que o meu ficou. Não quer dizer que o de vocês vão ficar exatamente do mesmo tamanho, mas vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? Então aí é questão às vezes de adaptação de agulha e que dá a diferença no tamanho do ponto e no tamanho final do tapete. Tá bom? Algumas explicações aí para começar a nossa aula. Aí eu espero que vocês gostem, fica super bonitinho o tapete e é fácil e rápido de fazer também. Tá bom? Então vamos para mais essa aula aí. Quem tá chegando agora no canal, se gostar do canal, da forma que eu passo conhecimento para você, você pode dar um joinha para mim e se inscrever no canal. E quando você se inscrever, você pode apertar o sininho de notificações, porque eu faço muitas lives no canal. As meninas que já estão aí faz tempo comigo sabem que eu faço bastante live falando sobre a vida, informações sobre o crochê em geral. Então, você pode se inscrever se você gostar do canal, tá bom? Dá uma olhadinha nos outros vídeos. Então é isso, gente. Chega de lero-lero e vamos pra aula, tá bom? Um beijo só para começar aí, de forma mais, né, para quem não me conhece, é o primeiro vídeo que tá vendo o meu, então já vê mais ou menos como que é o meu trabalhar. E que eu gosto um pouquinho de conversar. Tá bom, gente? Vamos lá pra aula então? Que, né, vamos em frente que atrás vem gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Lembrando que eu estou usando a agulha número 4 e o fio número 6, barbante número 6. Vou fazer nessa cor pink, que tá bem bonitinha. E lembrando, se você tiver o ponto mais largo, você pode fazer com agulha 3,5 ou até 3, tá? Tem gente que faz com barbante 6 até com agulha 3, quando o ponto é muito largo. E o seu ponto for mais apertadinho, você pode fazer como eu, com a agulha número 4.
Então, para iniciar esse tapete, nós vamos fazer 49 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, vamos fazer uma corrente de 49 correntinhas. Aqui eu tenho 47, 48 e 49. Lembrando para não apertar muito a correntinha, porque nós vamos trabalhar dentro de cada alcinha. Então, se você apertar muito, aí fica difícil para você trabalhar dentro. E sempre nós vamos fazer aqui do lado direito das correntinhas, que é esse que tem as duas laçadinhas, aqui e aqui. Se você virar, é fácil identificar o lado avesso, que ele fica com essa saliência aqui. Então, o lado direito é esse. Aí, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. A partir da quinta correntinha de base, nós vamos fazer um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhando por toda essa correntinha. Para cada alcinha de correntinha, ó, nós vamos fazendo nessa alcinha, porque depois nós vamos trabalhar do outro lado também. Então, eu pego essa alcinha e vou fazendo um ponto alto. Vou trabalhando em todas as argolinhas da correntinha, das correntinhas de base. Para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu trabalhei 49 correntinhas, a partir da quinta, contei da agulha 5 correntinhas, a partir da quinta, comecei a fazer pontos altos. E aí, vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, até o final da carreira, até o final da correntinha. Trabalhei todas as minhas correntinhas de base, um ponto alto para cada correntinha. Cheguei aqui na última correntinha, onde eu fiz um ponto alto. Aqui dentro ainda, da mesma correntinha de base, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Faço um, ó, dentro eu vim até o final, aí dentro dessa correntinha ficou um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais 6, que vai ser a nossa viradinha. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, vai segurando direitinho. 3, 4, 5 e 6. Assim, eu vou ficar um total na última correntinha de 7 pontos altos. Ó, tem o primeiro que eu trabalhei até o final, depois fiz mais 6. Então, na viradinha, nós vamos ficar com 7 pontos altos dentro da mesma argolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aí, aqui eu dou uma puxadinha nesse fio, ó, que foi aquele nosso fio que iniciamos a correntinha. Aí, eu dou uma puxadinha nele, pra ficar bem fechadinha. Peraí que desmanchou o último ponto. Deixa eu refazer ele de novo. Sim, então, aí ficamos na viradinha com 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar desse lado das correntinhas, fazendo também um ponto alto para cada correntinha de base. Vou em cada correntinha, aí aqui nós laçamos aqui, ó, eu laço bem aqui no meio. Para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ó, fica esse espacinho, venho trabalhando aqui dentro. Para cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Assim até o final. Ó, aqui faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Até o final desse lado do tapete. De falar para vocês, mas eu trabalho assim. Esse fio que iniciamos as correntinhas, aí eu já vou laçando ele junto, para ele já ir ficando aqui por dentro. E assim já vai arrematando o fio. Sempre deixo um pouquinho mais comprido quando começamos. E aí, eu vou laçando ele aqui junto, ó, ele fica lá atrás, aí eu laço aqui e pego ele junto pra fazer o ponto alto. Eu vou trabalhando assim, quando sobra um pedacinho dele, eu paro de colocar ele pelo meio.
que depois ainda do lado avesso do tapete, eu dou uma arrematada, ó, esse pedaço aqui, seguro aqui na ponta e dou uma puxadinha pra cá. Então, ele já tá todo puxado. Aí, agora eu deixo aqui, porque depois eu faço aquela coisa que a gente faz. Divide 3 cordinhas pra um lado, 3 pro outro e arremato. Depois, no final, eu mostro. Tá? Aí, eu vou continuando, trabalhando um ponto alto pra cada correntinha de base, né? Que aqui ficou o restante da correntinha e do outro lado temos pontos altos. No final da carreira, vou fazer mais esse ponto. E aqui no último pontinho que vamos fazer, a gente pega bem aqui, ó. Aqui foi as correntinhas que a gente virou no início. Aí, eu venho aqui, bem no meio, e faço um ponto alto. Então, agora nós vamos ter que fazer igual a gente fez desse lado. Na curvinha, dentro do mesmo ponto, vão ter que ficar 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um desse lado que eu trabalhei e agora um desse lado. Então, já são 2. Como temos que ter 7 pontos na viradinha, então eu vou fazer mais 5 pontos aqui no mesmo lugar que eu fiz esse último. Então, faço o primeiro, vai pegando com cuidado na mesma argolinha. Tudo no mesmo lugar, todo mundo junto aqui, os pontos. E vou fazendo os 5 pontos altos. Eu já tenho 1, 2, 3, 4. Né? Tem um que foi dessa parte, que saiu aqui, eu fiz 3. Eu vou fazer mais 2. 4. Venho ainda no mesmo lugar e faço o 5º. Aqui eu dou uma ajeitadinha no ponto. Então, aqui eu trabalhei o último aqui da parte reta, já dentro da última argolinha. Aí, fiz mais 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, contando com esse que já tem desse lado, fiquei com 7 pontos altos. Aí, eu venho aqui foi a primeira, a segunda, a terceira correntinha. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, daqui eu já subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Venho no próximo ponto alto de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Então, assim, eu vou trabalhando todos esses pontos até chegar aqui no meu primeiro ponto, dentro que nós fizemos 7 na argolinha para virar. Quando chegar aqui no meu primeiro ponto da curva, tá? Então, vou trabalhando um ponto alto sobre o ponto alto de base em todo ao longo aqui da carreira, até chegar no meu primeiro ponto da nossa curva, que temos 7 na virada. Então, vou trabalhar até o primeiro. Ali todo ao longo aqui, tô na segunda carreira desse lado do tapete. Iniciei aqui a segunda carreira e vim trabalhando pontos altos sobre ponto alto de base até o meu primeiro ponto da curva. Trabalhei até o meu primeiro ponto alto da curva, que fizemos 7 para virar, então eu trabalhei até o primeiro, que foi dentro da mesma correntinha que fizemos, os 7 para virar. Então, aqui, agora por 5 pontos, a gente vai trabalhar 2 pontos dentro de cada ponto de base, tá? Então, trabalhei esse ainda aqui na parte reta, agora eu vou trabalhar por 5 pontos, 2 pontos em cada ponto de base. Aqui no mesmo lugar, faço mais 1. Eu venho no segundo, faço um ponto. No mesmo lugar, faço mais 1. Venho no terceiro, faço um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Venho no quarto, faço um ponto alto, no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Venho no quinto, faço um ponto alto, sobre o ponto alto de base, e ainda no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Agora, eu já vou virar
para esse lado reto. Aí, eu vou trabalhar agora um ponto para cada ponto de base. Aqui, nós estamos no primeiro, desse lado do tapete, onde fizemos os 7 juntos. Então, eu trabalhei o primeiro aqui sozinho desse lado, e por 5 pontos eu trabalhei 2 pontos em cada ponto de base. Ó, aqui eu trabalhei um sozinho, que foi o primeiro dos 7, e durante 5 pontos eu fiz 2 pontos em cada ponto de base. E aqui o último, que é o 7º da curvinha, eu faço um ponto sozinho. E agora eu vou trabalhar ao longo de todo esse lado, a gente ainda tá virando a segunda carreira. Em todos esses pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. Tá? Então, desse lado, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos aqui no primeiro dos 7 que fizemos para virar. Até chegar nesse ponto, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar todos esses pontos. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Trabalhei ao longo de todo esse lado, que ainda é a segunda carreira, até o primeiro ponto dos 7 que fizemos para virar. E aqui ficaram 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desses 5 pontos, eu vou fazer igual eu fiz no outro lado. Igual eu fiz desse lado. Nesses 5 pontos, eu vou trabalhar um aumento em cada um. Então, no primeiro, faço um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. No segundo, um ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Agora, eu chego no quinto ponto. Faço um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. E aqui, vamos finalizar agora a segunda carreira. Esse ponto, o 7º, no caso da viradinha, ele fica sozinho. Então, eu vou na primeira, segunda, terceira correntinha, bem aqui no pezinho, e fecho com ponto baixíssimo. Assim, eu finalizei a segunda carreira. Agora, eu vou iniciar a terceira carreira. Para iniciar a terceira carreira, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou para cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. Ao longo de toda a parte reta. Para cada ponto alto de base, eu vou fazendo um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar toda essa parte do tapete, esse lado, da terceira carreira, até chegar no primeiro ponto da curva, que ficou sozinho. Nós trabalhamos aqui o primeiro ponto, e durante os 5 fizemos aumento. E o último dos 7 também ficou sozinho. Então, eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar nesse ponto antes dos aumentos. Então, aqui na terceira carreira, iniciei com 3 correntinhas e vim trabalhando toda essa parte reta, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no pontinho antes dos aumentos que começamos. Então, aqui na curva, na primeira volta, nós tínhamos 5 pontos, aí ficou com 10, que aumentamos um ponto em cada ponto durante os 5. Aí, agora, nos 10, em cada ponto alto de base, nós vamos fazer 2. Então, de 10, nós vamos passar para 20 pontos. Tá? Então, no primeiro do aumento, faça um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui tínhamos 10, aí vamos aumentar um ponto alto para cada ponto de base, vamos ficar com 20, até o último pontinho aqui do aumento. Tá? Então, vou fazer os meus aqui para cada ponto alto de base desses aumentos, nós vamos trabalhar um aumento sobre eles. Então, vamos ficar com 20 pontos. Então, até esse ponto, eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto de base.
Então, ficou assim minha curvinha. Na primeira carreira, ao total aqui nós fizemos 7 pontos altos dentro da curva. O primeiro eu trabalho sozinho e o último também sozinho. E aqui dentro tem 5 pontos altos. Aí na segunda carreira fizemos o primeiro ponto alto sozinho e o último sozinho, que é esse daqui. E durante 5 pontos fizemos 5 aumentos, ficou com 10 pontos. E na terceira carreira, o primeiro ponto, nós fizemos só um ponto sobre ele, e durante os 10 que tivemos de aumento, nós fizemos 2 pontos altos sobre cada um, então ficamos com 20. Ó, aqui nós trabalhamos o sozinho, e durante os pontos de aumento, trabalhamos um aumento. Ó, em cada pontinho fizemos 2, então ficou 20 pontos. Agora, chegamos do outro lado da parte reta. Agora, vamos começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Tá? Do mesmo jeito que fizemos de um lado, agora vamos fazer do outro também. Para cada ponto alto de base, vamos fazendo um ponto alto, até chegar no ponto que antecede os aumentos. Até nesse ponto aqui, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E aqui na curva, nós vamos repetir os aumentos. Trabalhei toda essa parte reta da terceira carreira, até chegar um pontinho antes dos aumentos. Então, aqui na curva, nós vamos repetir o que foi feito do outro lado. Para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos sobre ele. Tá? Então, tínhamos 10, agora nós vamos ficar com 20 pontos. E no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, até aqui o último ponto do aumento, nós vamos fazer para cada ponto alto de base, 2 pontos altos sobre ele. E assim, eu trabalhei todos os aumentos na curva. Agora, eu vou fechar a terceira carreira, que na terceira correntinha onde fizemos para iniciar a terceira carreira, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a nossa quarta carreira. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base e no terceiro faço um ponto alto. E do ladinho dele, faço mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Do ladinho dele, faço mais um ponto alto. Aí, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntinhas. Aí, eu vou repetindo, isso que eu fiz até aqui, faço 2 pontos um do lado do outro, 2 correntinhas, pulo 2 de base e faço 2 novamente. Eu vou fazer isso até chegar aqui no último ponto, vai dar certinho no último ponto, antes dos aumentos. Tá? Então, vou trabalhando dessa forma até o último pontinho antes dos aumentos. Trabalhei essa primeira parte da minha quarta carreira, fazendo como eu mostrei pra vocês, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, faz no terceiro e no quarto, um ponto em cada ponto de base. Vim trabalhando esses grupinhos até chegar no ponto, deu certinho antes dos aumentos, tá? Então, eu fiquei com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiquei com 12 grupinhos de 2 pontos, duplinhas, né? De 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. Aí, agora, eu cheguei aqui, nesse último ponto, antes dos aumentos. Aí, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, e no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz um, e ainda faço o segundo aqui dentro. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e no próximo, faço 2 pontos altos sobre o ponto de base. Aqui nós estamos trabalhando a nossa curva do tapete. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e no terceiro, faço um ponto alto, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, vou repetir novamente até eu ter 6 grupinhos, trabalhados 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, faço 2 correntinhas, pulo 2 de base, no próximo faço 2 pontos altos junto. Aqui eu tenho o quinto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no próximo faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, assim, eu trabalhei, ficaram 6 grupinhos na curva. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, faço 2 correntinhas. Aí, sobrou esse aumento aqui, o último aumento que não trabalhamos sobre ele. Aí, eu pulo 1, 2 de base e vou começar a fazer novamente, igual eu fiz do outro lado da parte reta. Trabalho um ponto alto do ladinho dele. Mais um ponto alto. Agora, nós vamos fazer igual nós fizemos aqui. Aí, ficou 2 pontos altos, um em cada ponto de base, faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos de base. No próximo, faço um ponto alto. Do ladinho dele, mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. E no próximo, faço um ponto alto. Do ladinho dele, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhando esse lado da quarta carreira até quando a gente ter 12 grupinhos igual do outro lado, de 2 pontos altos, trabalhados um em cada ponto de base. Aqui foi a nossa curva, onde trabalhamos os 2 em um mesmo ponto de base. Aí, aqui começamos a trabalhar novamente. Um ponto para um ponto de base, do ladinho dele, mais um ponto alto. 2 correntinhas para separar, pula 2 pontos de base e faz 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu vou trabalhando assim até ter 12 grupinhos iguais a esse, tá? Assim como do outro lado também. Meus 12 grupinhos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, deu aqui nos pontos antes do aumento, dos aumentos que a gente fez na curva. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, e no terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que aqui é a nossa curva. Faço 2 correntinhas, aqui novamente, vou pular 2 pontos de base, e no terceiro, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e no terceiro, 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntinhas,
pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Uma, duas correntinhas. Então, aqui eu vou ficar igual eu fiquei do outro lado. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 grupinhos. Eu tenho que ficar com 6, igual eu fiquei do outro lado. Então, aí, duas correntinhas, pulo 2 pontos de base. No terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço duas correntinhas, pulo 2 pontos de base. No terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, vou finalizar a quarta carreira. Então, aqui sobraram 2 pontos, eu pulo os 2, e aqui começou onde a gente trabalhou os 2, um em cada ponto de base. Aí eu venho na terceira correntinha, onde iniciamos para fazer a quarta carreira, e fecho com ponto baixíssimo. Vou iniciar a minha quinta carreira. Daqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E aqui eu vou fazer uma correntinha para virar. Aí, eu vou vir de um espaço de 2 correntinhas, ó, aqui nós fizemos os 3 pontos altos, que equivale a um ponto alto. As 3 correntinhas, desculpe, que equivale a um ponto alto e uma correntinha para virar, que a gente vira esse ponto aqui, para não ficar repuxado. Então, venho no primeiro espacinho e faço 2 pontos altos, no mesmo espaço de 2 correntes. Faço 2 correntinhas, pulo esse grupinho de 2 pontos, vou no espacinho de 2 correntes e faço 2 pontos altos, no mesmo espaço de 2 correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos, no próximo espacinho de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, e assim eu vou fazendo até chegar aqui no final, no meu último espacinho, que eu explico pra vocês, tá? Vou fazer 2 correntinhas, e no espacinho de 2 correntinhas eu faço 2 pontos altos. Aqui iniciamos com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fizemos uma correntinha para alcançar aqui o espaço de 2 correntinhas. Aí, trabalhamos 2 pontos altos, 2 correntinhas para separar, e no próximo espaço de 2 correntinhas, fizemos 2 pontos altos. Aqui a mesma coisa, 2 correntinhas, no próximo espaço, 2 pontos altos. E assim vamos repetindo até o último espaço, que nós vamos fazer 2 pontos altos. Assim, eu trabalhei até o último espacinho de 2 correntinhas antes da nossa curva. Aqui eu vou fazer uma correntinha apenas, vou pular esse primeiro ponto, e no segundo eu vou fazer um ponto alto. É igual nós fizemos aqui no início da carreira. Eu fiz as 3 correntinhas e só um para virar. E começamos trabalhando dentro dos espaços de 2 correntinhas. Trabalhamos em todos os espacinhos. Aí, aqui no último espaço, pra gente mantendo reto essa parte do meio do tapete, nós fazemos só uma correntinha, pula esse último pontinho aqui de base, e no último ponto, pula esse primeiro ponto do último grupinho de 2 pontos e faço um ponto alto aqui. Agora, eu vou começar a trabalhar a curva. Faço 2 correntinhas, venho no primeiro ponto alto, desses 2 que trabalhamos no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Aí, no segundo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E como a gente tá numa parte arredondada, então, nós temos que trabalhar aumentos, tá? Porque senão o tapete vai repuxando. Então, vamos trabalhando os aumentos nesses 6 grupinhos de pontos que trabalhamos juntos, a parte da curva. Então, eu trabalhei um ponto no primeiro ponto, e no segundo ponto, eu fiz 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas no primeiro ponto, dos 2 que trabalhamos juntos. Faço um ponto alto, e no segundo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar.
duas correntinhas. Então, eu vou fazer a mesma coisa, aqui eu já fiz em 2, aí eu vou fazer nos próximos 4, tá? Todos esses que a gente trabalhou os 2 pontos altos junto da curva, vai ser desse jeito. Trabalha um ponto no primeiro ponto e no segundo ponto de base, trabalha 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, aqui eu fiz as duas correntinhas e vou trabalhar todos esses grupinhos que foram trabalhados na carreira anterior, dos pontos altos juntos. No primeiro eu faço um, no segundo eu faço 2. Duas correntinhas. Venho pro próximo. No primeiro eu faço um, no segundo eu faço 2. 1, 2. Assim a gente vai aumentando para ir abrindo essa parte da curva. Duas correntinhas. Esse daqui é o meu penúltimo grupinho. No primeiro eu trabalho um. No segundo eu trabalho 2. Duas correntinhas. Venho aqui pro último grupinho que trabalhamos no mesmo ponto de base. Aqui na curva são 6. Eu venho nesse último e trabalho. No primeiro eu faço um ponto. E no segundo eu faço 2 pontos. Então, aqui eu cheguei na parte reta do tapete. Vou fazer duas correntinhas. E agora eu vou fazer igual eu fiz do outro lado. No primeiro ponto eu faço um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha. Só para dar distância da gente encontrar o primeiro espacinho de duas correntinhas. Aí venho aqui dentro e faço 2 pontos altos. Dou 2 correntinhas de espaço, 1, 2. Pulo os 2 pontos do grupinho de 2 pontos, onde trabalhamos um em cada ponto de base. E aqui no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo esse conjuntinho, no espacinho de 2 correntes, faço 2 pontos altos. No mesmo lugar. E assim eu vou fazendo até o último espaço antes do canto. Até aqui, aí nós fizemos aqui essa partezinha juntas. Ali até meu último espacinho de 2 correntinhas antes da parte da curva. Aí aqui eu vou fazer só uma correntinha. Aí pulo esse pontinho. E no próximo, que é o nosso último ponto da parte reta, e faço um ponto alto sobre ele. Aqui agora eu vou começar a trabalhar a nossa curva, que tem 6 pontos que trabalhamos juntos. Então, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei do outro lado. Pro primeiro ponto, eu faço um ponto e no segundo eu faço 2. E separa com 2 correntinhas. No primeiro eu faço um e no segundo eu faço 2. Então, essa parte aqui do cantinho da curva, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer a minha partezinha aqui e já volto com vocês. Aí, pra iniciar, eu faço aqui, eu pulei, fiz apenas uma correntinha e finalizei essa parte reta. Então, agora eu começo 2 correntinhas e fazer. No primeiro eu faço um e no segundo eu faço 2. Pelos 6 grupinhos da curva. 1 e 2. Assim eu vou fazer toda a minha curva do tapete. Cheguei no final da minha quinta carreira. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir na terceira correntinha que eu fiz pra subir, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha que eu fiz pra subir, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Assim eu finalizei a quinta carreira. Não custa eu falar pra vocês, né, que é uma coisa que pode acontecer. Nenhum ponto é igual ao outro, ó. O meu, sempre eu vou colocando numa superfície plana, eu vou vendo se tá ficando retinho. Ó, aqui ele tá ficando retinho, aqui no canto onde estamos aumentando.
Se por acaso o seu ponto for apertado, uma dica que eu vou te dar. Às vezes as meninas, os meninos perguntam. Nessa primeira carreira que a gente fez para virar a curva, que trabalhamos 2 pontos altos em cada ponto de base, aqui você pode fazer 3 pontos. Se caso acontecer, essa receita dá certinha, mas se caso acontecer alguma coisa com o seu tapete, que a curva não fique e não vá abrindo, então nessa primeira carreira aqui você pode colocar 3 pontos em vez de 2. E aí na próxima, porque desse lado aqui, a gente sempre vai trabalhando um ponto de aumento. Você vê que aqui tinha 2 e aqui ficaram 3. Então, se no caso você for fazer a sua curva com 3 pontos, eu tô falando porque é uma coisa que pode acontecer, então eu já passo para vocês. Porque cada um tem um ponto, cada um trabalha de uma forma, então é uma coisa que pode ocorrer. Então, aqui eu trabalhei 2 e na próxima eu tenho 3. Se você trabalhar 3 nessa primeira, então na próxima você vai ficar com 4. Porque você vai trabalhar aqui, por exemplo, que foi os 3 que você trabalhou aqui. Então, você vai trabalhar 1 em 1, 1 no primeiro, 1 no segundo e 2 no terceiro. Porque essa parte aqui oval, a gente sempre vai trabalhar no último pontinho um aumento. Então, independente, na próxima eu vou trabalhar um ponto aqui, um ponto aqui. E nesse ponto, 2 pontos. E no caso, se você começou com 3, então na próxima você vai ficando com 4 e assim por diante, tá? É só uma dica aí para vocês mesmo. Vai iniciar a sexta carreira, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou aqui nesse espacinho que a gente deixou de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Bem aqui no espacinho. Agora, eu faço 2 correntinhas, ó, como eu tenho 2 pontos altos aqui, então eu faço 2 correntinhas para separar. Aí, venho no espacinho de 2 correntes e faço 2 pontos altos. No mesmo espacinho de 2 correntes. Então, assim, a gente vai ficar intercalando os pontos. Por isso que aqui a gente tem que fazer assim, na carreira anterior fez só um para levantar e uma correntinha para ir mantendo reto essa parte. Aí, eu faço 2 correntinhas, venho no próximo espacinho e faço 2 pontos altos. No espaço de 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos, no próximo espaço, faço 2 pontos altos. No mesmo lugar. Aí, 2 correntinhas, e vou fazendo isso até chegarmos aqui. Até fizemos os 2 pontos altos aqui, que aí aqui a gente faz junto. Que vamos fazer igual fizemos desse lado. Então, vamos até chegar no último espaço de 2 correntinhas. Eu trabalhei no último espaço da parte reta desse lado, que é a nossa sexta carreira. Trabalhei os 2 pontos altos nas 2 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas. Vou pular esses 2 pontos e vou no espaço que eu fiz de uma correntinha na carreira anterior e faço um ponto alto. Aí, no último ponto da parte reta, faço mais um ponto alto. E assim, nós finalizamos a parte reta desse lado. Agora, vamos começar a curva novamente. 2 correntinhas. Vou no primeiro grupinho, dos 6 grupinhos que temos na curva, e faço um ponto alto, no primeiro ponto. No segundo ponto, faço um ponto alto. E no terceiro, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo grupinho dos desenhos aqui da curva e faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. E no terceiro, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí, eu faço 2 correntinhas de separação. Aí, aqui, então, na curva, vocês vão percebendo que sempre vai aumentar um ponto em cada motivinho desse daqui. Então, eu tinha 2, aqui eu passei a ter 3 e aqui eu passei a ter 4, tá? E aquela coisa lá que eu expliquei, se você for fazer 3, então você vai ter 3, 4 e 5.
No meu caso, eu fiz 2. Na primeira, então, tinha 2, fiquei com 3. Eu fiz 1 no primeiro e 2 no segundo. E fiquei com 4. Então, 2, 3, 4. Sempre nesses motivos vão aumentando de 1 em 1 ponto, tá? Pra você ir vendo se tá certo. Sempre vai colocando na superfície, pra ver se o tapete tá ficando todo direitinho, tá? Então, eu vou fazer o restante dos motivos aqui até chegar na parte reta novamente. Eu expliquei pra vocês, trabalhei toda a minha curva do tapete. Agora, eu vou chegar na parte reta desse lado, que é da sexta carreira. Fazer 2 correntinhas. Venho no primeiro ponto aqui, que é da parte reta, e vou fazer um ponto alto sobre esse pontinho. No espacinho de uma corrente, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou começar a trabalhar dessa forma. 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação. E no próximo espaço, vou fazendo 2 pontos altos. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, estamos fazendo aqui. Então, vou trabalhar até chegar no último espacinho de 2 correntinhas. Trabalhando dessa forma, 2 pontos altos, 2 correntinhas. No próximo espaço, 2 pontos altos. Então, cheguei no último espaço de 2 correntinhas, onde fiz 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular esses 2 pontos e onde eu fiz uma correntinha, vou fazer um ponto alto. E sobre o último ponto alto da parte reta, vou fazer um ponto alto sobre ele. Então, a gente tá ficando assim. Agora, eu vou começar a curva novamente. Vou trabalhar igual eu trabalhei do outro lado. Um ponto no primeiro ponto, um no segundo e 2 no terceiro. Sempre no último pontinho desse motivinho aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, faço um ponto alto. Do ladinho dele, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí, faço 2 correntinhas e vou repetir os outros 5 motivos. Dessa forma. Trabalhei meu último aumento aqui no canto, a nossa curva do tapete. Eu vou fazer 2 correntinhas. E vou finalizar minha sexta carreira na primeira, segunda. Na primeira, segunda, na terceira correntinha. Que fizemos para iniciar. Venho e faço um ponto baixo, baixíssimo. Agora, eu vou começar minha sétima carreira. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer uma para alcançar esse espacinho, para pular esse ponto. Então, faço uma correntinha, venho no primeiro espaço de 2 correntes e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, vamos começar a repetir novamente, nessa parte reta. Para cada espacinho de 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. E aí, para pular esses 2 pontos altos, fazemos 2 correntinhas. E aí, vem no próximo espaço. Próximo espaço e faço 2 pontos altos. Então, vou fazer assim até o meu último espaço de 2 correntinhas. Então, trabalhei até o último espaço de 2 correntinhas, para finalizar aqui a parte reta do tapete. Agora, eu vou fazer só uma correntinha, vou pular esse pontinho, e no último ponto da parte reta, eu faço um ponto alto. Vamos assim. Faço 2 correntinhas, e agora eu vou começar a parte da curva, igual eu fiz do outro lado. Igual eu vou fazer essa primeira parte da sétima carreira. No segundo, no terceiro, e no último pontinho de cada motivo, faço 2 pontos no mesmo ponto de base.
uma, duas correntinhas, e vou fazer isso nos outros também. Então, tinha 2, 3, 4, e agora eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 no último, tá? Então, agora duas correntinhas e começo a fazer isso em todos esses motivos do canto. Trabalhei meu último motivinho aqui do canto, fazendo como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou começar a parte reta. Uma, duas correntinhas, venho no primeiro ponto dessa partezinha reta, eu vou fazer um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha para chegar no espacinho de duas correntes, e aqui eu começo a fazer novamente dois pontos altos para as duas correntes de base, separados por duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas, venho no espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos. Até o meu último espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas, pulo aqui, aqui faço dois pontos altos. Duas correntinhas, vou fazendo assim até o último espaço de duas correntinhas. Trabalhei até o último espaço de duas correntinhas da parte reta. Agora eu faço só uma correntinha, pulo esse pontinho e no último da parte reta, antes da curva, faço um ponto alto. Agora eu vou começar a trabalhar a curva do tapete novamente. Faço duas correntinhas, e aí nos motivinhos a gente vem trabalhando um ponto alto para cada ponto de base e no último ponto um aumento. Separa com duas correntinhas e nos próximos motivos vem fazendo a mesma coisa. Um ponto para cada ponto de base, no último um aumento. Vamos trabalhar assim toda a curvinha do tapete. Trabalhei os 6 motivos do canto, né, fazendo um ponto alto para cada ponto de base e no último, dois pontos altos juntos, que significa um aumento. E aqui eu tô chegando ao final da 7ª carreira. Faço duas correntinhas, venho na terceira correntinha que a gente fez para subir a carreira, uma, duas, três, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, fechei a 7ª carreira. Lembrando a 7ª carreira que a gente conta desde aqui da primeira do meio, né? Então, essa é a primeira para esse lado e essa é a primeira desse lado. Então, contando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tô na carreira número 7. Até agora, eu fiz com vocês esses motivos e os cantinhos também. Então, agora eu vou explicar como a gente vai fazer antes do bico, tá? Porque agora vai só repetir as carreiras. Então, na primeira carreira, depois do meio, né, daquela carreira das 3 aqui que a gente fez o miolo do tapete, a gente começou aqui com 3 correntinhas, aí no ponto do lado, fez mais um ponto alto. Fez duas correntinhas, pulou 2 pontos de base e fez 2 pontos novamente. E assim por diante, toda a carreira. Antes do canto, né? Fizemos duas correntinhas e 2 pontos altos separados. Aí, quando veio para a próxima, a gente finalizou a carreira, subiu 3 correntinhas, e aqui para dar a distância para chegar no espaço de duas correntinhas, a gente fez somente uma correntinha. Então, essa daqui a gente iniciou com 3 correntinhas, que significa um ponto alto, fez uma correntinha e já veio para o espacinho de duas correntes e fez 2 pontos altos. E assim foi fazendo, duas correntinhas, 2 pontos altos. Essa é a parte do meio do tapete que eu tô explicando, né? Aí depois a gente chega aqui na parte do canto, onde vai aumentando os motivos. Então, o primeiro a gente fez com 2 pontos altos e começou as duas correntinhas e 2 pontos altos. Então, na próxima carreira, a gente subiu 3 correntinhas, fez uma correntinha para dar distância para chegar aqui nesse espacinho e começou a fazer novamente. A próxima carreira, a gente subiu 3 correntinhas, aí como tinha essa correntinha aqui, a gente já fez um ponto alto do lado das 3 correntinhas. Aí começou 2 correntinhas e em cada espaço de 2 correntinhas fez 2 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos juntos, sem separação. Quando foi a próxima, nós iniciamos
3 correntinhas e para dar a distância para chegar no espacinho, fizemos uma correntinha. Então, foi intercalando, ó, aqui tinha os 2 pontos, aqui subiu as 3 correntinhas, em vez dos 2 pontos juntos, fez uma correntinha para chegar no espaço. No próximo, fizemos as 3 correntinhas, como tinha uma correntinha, fez os 2 juntos. E na próxima, a gente subiu 3 correntinhas, aí fez uma correntinha para chegar no espacinho e continuou. Então, desse jeito, ó, ficou intercalado. Aqui os 2 juntos, aqui subiu as 3 correntinhas e uma correntinha. Aqui fez os 2 juntos, que fez no espaço de uma correntinha, e aí começou os motivos, 2 correntinhas e os pontos altos. Aqui a gente subiu 3 correntinhas, como o espacinho de 2 correntes não estava do lado, a gente fez uma correntinha para alcançar o espacinho de 2 correntes. Então, aqui, ó, depois do miolo do tapete, eu já fiz 4 carreiras. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nessa parte, eu vou ter que ter 10 carreiras, tá? Então, eu fiz já 4. Então, eu vou trabalhar por mais 6 carreiras desse mesmo jeito. Quando tiver que der para fazer os 2 pontos, um do lado do outro, a gente faz. E quando tiver mais distante as 2 correntinhas, a gente vai subir 3 correntinhas, fazer só um pontinho e começar no espaço de 2 correntinhas. Então, é só você ir olhando aqui, ó, da primeira carreira. Essa foi assim, a outra vai ser assim, que tem a correntinha de espaço. Esse foi junto, esse daqui vai ser com a correntinha de espaço. Então, eu vou fazer por mais 6 carreiras desse mesmo jeito. No canto, nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte. Quando chegar aqui, vai ser a mesma coisa, ó. Aqui eu trabalhei os 2, um do lado do outro. E nesse que estava distante, eu fiz uma correntinha para alcançar o último pontinho. Para que essa parte do meio vá ficando reta, tá? Então, o canto a gente sempre vai repetir 2 correntinhas e vai começar a fazer o canto. Um ponto em cada ponto de base e sempre no último um aumento. E entre os motivos, vamos fazer 2 correntinhas. Então, nós vamos fazer assim por 6 carreiras. Então, aqui eu tinha 2 pontos, fiquei com 3, 4, 5, 6, 7, e aí a cada carreira vai aumentando um ponto, porque em cada ponto de base vai ser feito um ponto e sempre no último 2 pontos para ser o nosso aumento. E sempre as 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer por 6 carreiras, aqui vai ficar intercalado, igual eu falei para vocês, e aqui no canto a gente vai fazer até chegar a ter 11 pontos em cada motivo. Aqui já temos 1, 2, 3, 4 e 5, que eu estou na 4ª carreira, contando depois do miolo. Então, aqui eu vou fazer, na próxima eu vou ficar com 6 pontos, na próxima eu vou ficar com 7 pontos, na outra eu vou ficar com 8, 9, 10, até chegar a 11. Então, nós vamos aumentar 6 carreiras a partir daqui, porque vão ser 10, desde o miolinho até antes da gente começar a fazer o bico. Então, aqui vão ser dessa forma intercalada, como eu expliquei para vocês, vão fazer mais 6 carreiras. E aqui no motivo, vamos chegar até 11 pontos em cada motivo, tá? Então, assim como as carreiras são todas iguais, a única coisa que muda é você intercalando aqui, ó. Foi 2 pontos, aqui é um ponto e uma corrente. Foi 2 pontos, um ponto e uma corrente. A próxima vão ser 2 pontos. Um ponto em cima desse e um ponto na correntinha. Aí, sempre as 2 correntes de separação quando chega o canto do tapete. Aqui sempre aumentando, um ponto em cada ponto. No último pontinho, 2 pontos altos no mesmo lugar. E sempre as 2 correntinhas. Aí, finaliza a carreira, fechando com ponto baixíssimo. E aí, começa a subir novamente. Então, assim, nós vamos fazer por mais 6 carreiras. Aí, eu vou chegar a ter 11 pontos em cada motivo desse. As 2 correntes sempre permanecem a mesma coisa. E aqui, eu vou ter 10 carreiras também, intercalando da forma que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu vou fazer as minhas 6 carreiras, pra gente chegar a 10. Depois do miolo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer mais 6 para mim poder completar 10. Eu vou fazer as minhas e vocês vão fazer as de vocês e eu já volto. Até agora, o nosso tapete tá assim. Então, eu finalizei as 10 carreiras, depois do miolo, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10. Nós tínhamos parado na 4, aí eu fiz mais a 6 para completar 10 nessa parte. Se a gente começar a contar desde o começo do tapete, então nós temos 13 carreiras. Então a gente começa a contar daqui, aqui tá o meio e aqui a primeira carreira para esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, até agora eu fiquei com um total de 13 carreiras, tá? Então, aumentei aqui os desenhos aqui do canto, eu fiz do mesmo jeito como eu falei pra vocês, fui aumentando sempre no último ponto um pontinho. E aqui, então, eu cheguei nas 10 carreiras, nessa parte do desenho, e aqui, cada motivo, eu fiquei com 11 pontos. 11 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui, o que mudou foi só que nós fomos intercalando. Aqui, eu tinha 2 pontos, um em cada ponto de base, aí eu fiz as 3 correntinhas, uma correntinha de separação, e no meio das 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. E sempre fazendo as 2 correntinhas, e no meio de cada espaço de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos. Aí, no próximo, eu subi 3 correntinhas, e no espaço de uma corrente, eu fiz um ponto alto. E aí, dou 2 correntinhas e comecei a trabalhar da mesma forma. Do mesmo jeito que eu iniciei aqui, cada carreira, eu terminei até essa parte aqui, da parte reta, onde a gente foi ficando retinho, tá? Então, agora nós vamos fazer mais 3 carreiras, que vai dar acabamento no nosso tapete. Vou finalizar minha volta número 13, contando desde o início do tapete. Então, ficamos com 10 carreiras aqui no desenho, nessa parte vazada, e mais as 3 carreiras desde o início. Então, eu tô finalizando minha 13ª carreira. Fiz as 2 correntes, vou na terceira correntinha, 1, 2, 3, e fecho com ponto baixíssimo. Vamos dar início à nossa 14ª volta. Vou iniciar com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou vir no espaço de uma correntinha, fazer um ponto alto. Um ponto alto de base, faço um ponto alto sobre ele. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. No ponto alto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Então, assim, essa carreira, vocês já estão observando que ela vai ser toda em pontos altos. Onde eu tiver correntinha, vai ser a quantidade equivalente de pontos altos. E onde eu tiver ponto alto, vai ser ponto alto sobre ele. Então, eu vou trabalhando aqui toda a parte reta, um ponto alto para cada correntinha aqui no espacinho. Aí, aqui eu tenho 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nos 2 pontos altos, um ponto alto sobre cada um. E assim, nós vamos fazendo a carreira toda em pontos altos. Vou fazer aqui até o finalzinho da minha parte reta e eu faço com vocês. Aqui eu tô chegando no finalzinho da parte reta, aí aqui onde nós temos só uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Tá? Dessa forma, para cada ponto de base, nós fazemos um ponto alto. Onde tem correntinhas, no caso aqui são 2, então são 2 pontos altos. Aqui tem 2 pontos de base, faço um ponto alto para cada ponto. Aqui é só uma correntinha, então fazemos só um ponto alto. Aqui é um ponto alto de base, fazemos um ponto alto sobre ele. Aqui são 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Agora, nós vamos começar a trabalhar a parte da curva do tapete. Tá? Então, continuo para cada ponto alto. Então, vou continuando assim, para cada ponto alto de base, que eu já tô na parte oval do tapete. Para cada ponto alto
de base, eu vou fazendo um ponto alto. Tem um ponto alto, vou fazendo um ponto alto. Aqui eu tô no primeiro motivo do canto, da curva, né, do tapete. Vou fazendo pontos altos para cada ponto de base. Cada ponto de base, vou fazendo ponto alto. Aí, aqui a gente chegou no primeiro motivo, onde a gente estava sempre aumentando um ponto no último ponto, né? Nessa carreira número 14, nós ainda vamos continuar o aumento. Ó, aqui eu vou fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Então, por mais que você trabalhou aqui tudo em ponto alto, nessa carreira nós vamos permanecer ainda o aumento. Tá? Então, você vem trabalhando ponto alto sobre ponto alto, no último ponto de cada motivo, você vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Aqui eu tenho 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. E agora é só ir fazendo da mesma forma. Ó, aqui eu tenho ponto alto, vou fazendo pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Tá? E assim, então, eu vou trabalhar toda a carreira. Aí, lembrando que quando chegar aqui no motivo, no último pontinho onde nós fizemos o aumento em todas as carreiras, nessa carreira a gente vai permanecer o aumento. E aí, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E fazendo assim para todos os motivos e fazer toda a parte reta, igual eu falei para vocês. Onde era uma correntinha, faz um ponto alto, e onde tem ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. Tá? Eu tô fazendo assim, que a minha receita deu certinho assim, nessa carreira fazendo o aumento. Se você, por algum motivo, que ninguém tem um ponto igual a ninguém, cada um tem um tipo de ponto, se você achar que você fazendo ele tá ficando muito, começando a embabadar alguma coisa, aí quando chegar aqui, onde tem esse aumento, você faz só um ponto alto. Tá? Então, aí você não faz esse aumento e continua somente com pontos altos. Mas a receita que eu estou fazendo, assim, no meu deu certinho, fazer nessa carreira número 14, o aumento nos últimos pontos do motivo, tá? Só para vocês aí, se tiver alguma dificuldade, aí vocês podem fazer também direto, sem fazer esse aumentinho, tá bom? Como meu ponto é pequeno, e mesmo assim eu tô usando a agulha número 4, o meu deu certinho assim. Talvez o de vocês também dê. Mas se ficar alguma diferença, vocês sabem, aí coloca só um ponto alto nesse ponto aqui, em vez de fazer o aumento. E sempre vai colocando o tapete numa superfície plana e reta, pra você ver se tá ficando direitinho. Tá? Eu vou fazer toda a minha volta, então, onde eu tiver ponto alto. Vou fazer ponto alto, onde eu tiver correntinha, faço a quantidade equivalente. Aqui eu tinha 2 correntinhas, fiz 2 pontos altos. Nessa partezinha onde nós fomos intercalando, essa parte do meio, ficou só uma correntinha. Então, eu faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer toda a minha volta em pontos altos. Então, gente, terminei a minha volta de número 14. Como eu sempre falo pra vocês, a cada volta eu vou colocando ou em cima da mesa ou no chão pra ver se o tapete tá ficando todo retinho. Então, o meu deu certinho com os aumentos que eu fiz nos motivos aqui do canto, eu continuei fazendo o aumento. Aí, vocês colocam aí e vê se o de vocês ficar bom com o aumento também, ok. Se não, vocês podem fazer direto sem o aumento, tá? O meu deu certinho assim. Agora eu vou finalizar a volta número 14 e vamos para a volta número 15. Vou finalizar a minha volta de número 14, contando desde o início do tapete. Aqui fazer meu último aumento no motivo, igual eu expliquei para vocês. Tenho 2 correntes, 2 pontos altos. Venho na terceira correntinha, 1, 2, mas conto com 1, 2, terceira. Eu fiz para subir e fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a volta número 15. A volta de número 15, nós vamos fazer também toda em pontos altos. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos fazer ela toda em pontos altos.
Para cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. Só que agora eu não vou fazer mais aqueles aumentos da curva do tapete, tá? Eu vou passar direto fazendo apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos trabalhando toda a volta número 15, toda a volta número 15 somente em pontos altos. Para cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Lá, você introduz e vai fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer tudo aqui na minha parte reta, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar na parte da curva também, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde nós fizemos o aumento na carreira anterior, não vai mais ser feito o aumento. Só vamos fazer um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Então, para cada ponto alto de base, bem simples a volta. Nós vamos fazer um ponto alto, tá? Aí não faz mais o aumento, só segue direto a parte reta, a parte oval, até chegar no final da carreira, somente em pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer a minha e eu já volto com vocês para finalizar a volta de número 15. Tá? Então, vamos fazendo assim, um ponto alto para cada ponto de base. Tô chegando ao final da carreira de número 15. Onde, como eu expliquei, viemos trabalhando ponto alto sobre ponto alto de base. Aqui eu cheguei no último ponto alto, no ponto alto de base, eu fiz um ponto alto sobre ele. Aí, vou primeira, segunda, terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim, eu finalizei a nossa volta de número 15. Então, ao final da volta número 15, meu tapete está assim. Agora, eu vou fazer um bico de acabamento, tá? Eu vou até fazer um bico de acabamento, que eu já fiz um bico de fralda. E ele fica super bonitinho. Só que, a partir de agora, você pode ficar à vontade para fazer o bico que você quiser, tá? Se você não quiser fazer o bico igual eu vou fazer, então você sinta-se à vontade para fazer algum outro tipo de bico. Mas eu vou passar para vocês como que eu fiz o bico para esse tapete. Então, vai ser a nossa última carreira, que é o bico de acabamento. Mas, lembrando, se você quiser fazer um outro tipo de bico, fique à vontade, tá? Eu vou fazer agora do jeito que eu fiz, vou passar para vocês. Eu finalizei a volta número 15, aí vou iniciar a volta número 16, que é a nossa última carreira do tapete, onde eu vou fazer o bico, tá? Da forma que eu fiz o meu aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, aí, finalizei a volta número 15, fechando com ponto baixíssimo. Daqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou no próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. E assim, eu fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Aí, daqui eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto aqui no pezinho do ponto que a gente iniciou as correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas, introduzo e faço um ponto baixo. E assim, eu fiz um picô. Tá? Pra quem não conhece, é um picô que a gente fala assim. Aí, faço uma correntinha, vou laçar, pulo 2 pontos altos de base, e a partir do terceiro, eu vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Faço 1, do ladinho dele faço 2, do ladinho faço 3, e do ladinho faço 4. Fiquei assim novamente com mais um grupinho de 4 pontos altos. Aí, subo as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui no pezinho do ponto, onde tem essas 2 laçadinhas, introduzo, puxo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base. E a partir do terceiro, eu faço novamente meu grupinho de 4 pontos altos. Um do lado do outro. Faço 1,
segundo, terceiro e o quarto. Fiquei novamente com um grupinho de 4 pontos altos. Aí, aqui, subo as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Sem laçar a linha, venho no pezinho do ponto, pego esses 2 fiozinhos, puxo por aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou repetir ao longo de todo o tapete. Pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e repito o grupinho de 4 pontos altos. 2, um do lado do outro. 3 e o quarto. Aí, fiquei com o grupinho de 4 pontos altos. Subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho nas 2 laçadinhas aqui no pezinho do último ponto que fizemos. Laço e faço um ponto baixo. Aí, daqui faço uma correntinha e vou repetir ao longo de todo o tapete, gente, fazendo desse jeito, tá? Pulo 2 pontos de base, fazer mais uma vez aqui com vocês. Pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro, eu faço um grupinho com 4 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, um do lado do outro. 3 e 4. Tenho o meu grupinho de 4 pontos altos. A partir do último ponto do grupinho, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui no pezinho do último ponto, pego essas 2 laçadinhas, puxo e faço um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha para separar um grupinho do outro e vou novamente. Pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro, faço o grupinho de 4 pontos altos. 2, 3 e 4, um do lado do outro. Aqui tem o último ponto do grupinho, subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aí, volto aqui no pezinho do último ponto, tem essas 2 laçadinhas aqui, ó. Esses 2 fiozinhos. Passo por dentro, fecho com ponto baixo. Faço uma correntinha, e aí, vou começar tudo de novo. Pulo 2 pontos e vou pro grupinho de 4 pontos altos. Então, assim, nós vamos fazer, nosso biquinho vai ficando assim, nós vamos fazer até o final da volta de número 16, que é a nossa última volta, a do bico de acabamento. Eu vou fazer o meu e já volto aqui com vocês para finalizar o tapete, tá? Aqui eu vou finalizar a nossa carreira do bico, carreira número 16, tá? Deu certinho aqui, se você estiver fazendo igualzinho o meu, aí dá certinho aqui no final. Aí, vou fazer as 3 correntinhas para fazer o picô. Venho aqui nas 2 laçadinhas, faço ponto baixo, faço uma correntinha, e aqui, ó, pulando 2 pontos, aí a gente chegou onde iniciamos a carreira. Eu vou na terceira correntinha, que foi feita para subir, introduzo aqui e fecho com ponto baixíssimo. Fecho com ponto baixíssimo, aqui eu dou mais uma laçadinha e já posso cortar meu fio. E assim, finalizamos nosso tapete. Vou dar uma arrematada, como de costume. Vou puxando aqui por trás. Aí, vocês arrematam do jeito que vocês estão acostumados. Eu puxo o fio pra cá. Vou puxando por alguns fios. Aqui de trás. Eu puxo com a agulha mesmo e já arremato. Aqui, vou separar o fio, 3 fiozinhos para cada lado, já que eu tô usando o barbante número 6. Aí, eu separo o fio. Venho aqui. Introduzo aqui por dentro. Eu puxo um fio pra cá e deixo o outro pra lá. Aqui, dou 3 nozinhos. 1,
2 bem apertado, 3 bem apertado. Aqui eu posso cortar a rente. Ó, vou no fiozinho lá do início. Também aqui já dou uma puxadinha pra ver se ele tá todo esticado. Seguro aqui, ó. Dou uma puxadinha e aqui eu divido também. 3 para um lado, 3 para o outro. Deixo aqui, aí venho, puxo um para um lado, produzo aqui. Puxo um para um lado, outro para o outro. E aqui vou dar também 3 nozinhos. Dou um, não aperto muito. Aí no segundo aperto bem. E no terceiro aperto bem. Aqui eu já posso cortar esse fio. Depois, igual eu falo pra vocês, eu venho aqui com a cola quente, dou um pinguinho aqui em cima pra não ficar desfiando. Mas é assim que eu faço o arremate. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, então, ficou assim o meu tapete oval simples, tá? Como eu disse, eu fiz esse bico, mas se vocês quiserem, pode fazer um outro tipo de bico. Usem a criatividade aí, que vai ser um modelo de vocês, tá? Só mudar o bico. Eu fiz esse bico que eu acho que fica simplesinho, é rápido de fazer e fica bonito o trabalho, tá? Então, o peso ficou como eu mostrei no começo e as medidas também eu passei no começo do trabalho. Aí, às vezes, vocês colocam um comentário que fala, eu fiz igual você e tá repuxando, não ficou igual. Então, dar uma dica para vocês, no bico de acabamento, aqui eu sempre trabalhei com o grupinho de 4 pontos altos, pulando 2 pontos. Se você quiser, o meu ficou retinho. Eu coloco ele no chão, ele fica retinho. Se você vê que a ponta tá repuxando assim, porque tá faltando pontos no seu, o que você pode fazer? A partir desse ponto aqui, onde começa a parte do bico, você pode, quando for para pular essas partes da parte oval, você pode pular só um ponto, tá? Então, você faz o grupinho de 4, em vez de você pular 2, eu pulei 2 porque o meu ficou direitinho. Eu vou colocando no chão, colocando na mesa, eu vi ele ficou retinho. Mas, se você vê que o seu não fica, você pode pular somente um ponto nessas partes aqui da parte oval, tá? Então, em vez de você pular 2 e começar no terceiro, você pula só um e começa a partir do segundo, tá? Se for a necessidade do seu trabalho. Já tô dando a dica que às vezes vocês colocam lá nos comentários que ficou embabadado ou ficou repuxando, fazendo a mesma receita que eu. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Se caso vocês verem que ficar mais repuxado o canto, vocês pulam só um ponto aqui nessas partes do canto. Começa aqui pulando só um, começa aqui pulando só um ponto de base, aí vai até o final da parte oval. E aqui você começa a pular 2 novamente. Ou se for necessidade, pular um em todo o trabalho. Aí vocês têm que ir adaptando porque é conforme o ponto, tá? Eu faço aqui conforme dá certinho pra mim, mas vou passando as dicas pra vocês não passarem aí dificuldade na hora de fazer e dar certinho. Tá bom, gente? Então, foi mais um tapete oval simples. Também entra na linha do econômico, porque ele gasta pouco e é rápido de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Tem bastante coisa aí já no canal para vocês verem. Além do crochê, também dicas, várias outras coisas. E quem quiser, eu tenho um outro canal também, que é Paty Kelly e a Vida. Eu vou deixar o link aí. Porque esse aqui eu venho mais com crochê e dicas, e o outro é compartilhando a vida mesmo. Várias coisas que eu faço, tudo quanto é tipo de coisa, desde lavar louça até literatura, tem lá no outro canal pra vocês. É Paty Kelly e a Vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e muitas vendas, muitas encomendas e tudo de bom. Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima e coração pra vocês. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.